Fala, pessoal! Você sabia que as aves estão entre as criaturas mais incríveis do nosso planeta? É sério. Elas estão em todo lugar, do burburinho da cidade à calmaria da floresta. E mesmo sendo figuras carimbadas no nosso dia a dia, essas belezas aladas escondem segredos que pouca gente conhece. Preparem-se para mergulhar num mar de curiosidades incríveis sobre as aves que vão virar a sua cabeça de ponta cabeça. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro pouso nessa aventura pelo mundo emplumado. E para começar com tudo, vamos falar de algo que muita gente pensa que só a gente, ser humano, tem: inteligência. Quando a gente pensa em passarinho, a primeira imagem que vem à mente é aquela coisa toda certinha, agindo por instinto, né? Mas e se eu te contar que a realidade é bem diferente? Pois é, meus amigos. Preparem-se para conhecer a inteligência extraordinária que rola solta debaixo de algumas penas. Imaginem um bicho que, assim como a gente, usa ferramentas para resolver pepinos do dia a dia. Agora coloca asas nesse bicho. Parece coisa de filme, né? Mas essa é a pura verdade sobre o corvo. Considerado um dos animais mais inteligentes do mundo, o corvo tem uma capacidade mental que não fica devendo nada para os primatas. Em laboratório, a ciência já flagrou esses caras, resolvendo uns quebra-cabeças sinistros para conseguir comida. Eles analisam a situação, dão um jeito de identificar as ferramentas disponíveis e usam a inteligência para alcançar o objetivo. E não para por aí, não. Os corvos também são craques em guardar informações. Eles podem se lembrar de rostos humanos depois de anos, reconhecendo e diferenciando quem já foi uma ameaça no passado. Que tal? No reino animal, a migração é um dos eventos mais impressionantes e misteriosos que existem. É um verdadeiro espetáculo da natureza. E quando o assunto é viagem daquelas de dar inveja, as aves migratórias dão um show de resistência e determinação. Imagine só, atravessar continentes inteiros, voando milhares de quilômetros, sem Waze, sem Google Maps, sem bússola, sem nada, apenas confiando em seus instintos. É exatamente isso que essas criaturas incríveis fazem, guiadas por um instinto de dar inveja e uma capacidade de navegação que a gente mal consegue entender. É quase como se tivessem um GPS interno. Preparem-se para se maravilhar com a saga épica das aves migratórias. Uma jornada que desafia os limites da natureza. Nossa aventura começa com a andorinha do Ártico, a rainha das maratonas, dona do recorde da maior migração entre todos os animais. Um verdadeiro prodígio da natureza. Essa pequena notável, com seus poucos mais de 15 centímetros, encara todo ano uma viagem de tirar o fôlego, voando de um lado para o outro do planeta. Uma verdadeira odisseia. É de cair o bico, mais de 70 mil quilômetros percorridos, cruzando oceanos, florestas e desertos, encarando tempestades e predadores, tudo para garantir a sobrevivência da espécie. Uma façanha impressionante. Mas como será que essas aves conseguem se achar em viagens tão desafiadoras? Qual é o segredo por trás dessa habilidade? O segredo está em um mix de super sentidos e instintos, que foram sendo aperfeiçoados ao longo de milhares de anos de evolução. Uma verdadeira obra-prima da natureza. As andorinhas do Ártico, assim como outras aves migratórias, usam o campo magnético da Terra como se fosse uma bússola natural, se orientando pelos polos magnéticos do planeta. Uma habilidade fascinante, incrível, né? E tem mais. A capacidade dessas aves vai além do que podemos imaginar. Elas também usam a posição do Sol e das estrelas para navegar durante o dia e a noite, calculando o movimento dos astros com uma precisão de dar inveja a qualquer GPS. Uma verdadeira aula de astronomia natural. E não podemos esquecer da memória de elefante dessas aves, que guardam rotas e pontos de referência como se fossem fotos. Uma memória impressionante. Elas usam montanhas, rios e até o litoral
como guias nas suas aventuras. Uma verdadeira demonstração de inteligência e adaptação. Mergulhando ainda mais fundo no mundo das aves, a gente se depara com um festival de cores, formas e desenhos que parecem ter saído da paleta de um artista. As aves são verdadeiras obras-primas da natureza, exibindo uma variedade de plumagens que não é só para admirar, não. As penas são ferramentas essenciais para a sobrevivência dessas criaturas, desempenhando múltiplas funções. Preparem-se para se encantar com as cores vibrantes e as adaptações extraordinárias do mundo das aves. Nossa viagem colorida começa com o pavão, um dos membros mais exuberantes da turma. Sua cauda é um espetáculo à parte, com penas brilhantes, cheias de olhos azuis e verdes. Um deleite para os nossos olhos. Mas essa beleza toda tem um propósito muito maior do que simplesmente conquistar as gatas. A ciência descobriu que os desenhos e as cores vibrantes da cauda do pavão servem como um escudo contra os inimigos. Os olhos nas penas, por exemplo, criam uma ilusão de ótica que confunde os predadores, fazendo o pavão parecer maior e mais perigoso do que realmente é. As cores vibrantes também são essenciais na comunicação entre as aves. Em muitas espécies, a plumagem colorida é a arma secreta dos machos para conquistar as fêmeas na época de reprodução. Um exemplo clássico é o flamingo, com suas penas rosadas que ficam ainda mais chamativas durante o período de acasalamento. Mas a beleza das aves vai muito além das cores. As penas, estruturas únicas e complexas, também são responsáveis por uma série de adaptações incríveis que permitem que elas dominem os céus e sobrevivam nos mais diversos cantos do planeta. Desde a leveza que facilita o voo até a capacidade de se camuflar em seus habitats, as penas são verdadeiros milagres da evolução. Ao longo da história, as aves têm reinado nos céus e terras com uma variedade impressionante de formas e tamanhos, adaptando-se a diferentes ambientes e evoluindo de maneiras fascinantes. E por falar em tamanho, algumas espécies se destacam como verdadeiros gigantes do reino animal, impressionando pela sua grandiosidade. Preparem-se para conhecer as aves colossais que dominaram o planeta, desde os titãs extintos até os gigantes que ainda estão por aí vivendo entre nós. Nossa expedição começa no passado distante, há milhões de anos, quando criaturas colossais davam as cartas por aqui, moldando o ecossistema de maneiras inimagináveis. Entre elas, vamos conhecer o elefante-pássaro, uma ave gigante que habitava a ilha de Madagascar até cerca de 1000 anos atrás, deixando um legado impressionante. Imaginem uma ave com mais de 3 metros de altura, pesando mais de meia tonelada, o mesmo que um carro popular, uma verdadeira maravilha da natureza. O elefante-pássaro era vegetariano, curtia frutas, sementes e folhas, desempenhando um papel crucial no ecossistema de Madagascar. Seus ovos, enormes como bolas de futebol americano, eram um banquete para os primeiros habitantes de Madagascar que os utilizavam como fonte de alimento. Infelizmente, a caça desenfreada e a destruição do habitat levaram essa ave magnífica à extinção, privando o mundo de uma criatura única. Mas não precisamos voltar tanto tempo no tempo para encontrar aves de tamanho colossal, pois ainda hoje existem gigantes entre nós. Atualmente, o título de maior ave do mundo pertence ao avestruz, um gigante africano que pode chegar a 2,70 metros de altura e pesar mais de 150 quilos, uma verdadeira maravilha moderna. Com suas pernas longas e fortes, o avestruz é praticamente um atleta olímpico, capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora em curtas distâncias, uma habilidade impressionante. Essa velocidade impressionante, junto com seus poderosos chutes, fazem do avestruz um oponente e tanto na natureza, capaz de se defender de predadores e sobreviver em ambientes hostis.
As aves são muito mais do que apenas criaturas lindas que colorem o céu. Elas são inteligentes, cheias de habilidades incríveis e adaptações que não cansam de nos surpreender. E mesmo que algumas dessas curiosidades ainda sejam um mistério, cada detalhe do mundo das aves prova o quanto a natureza é fascinante e cheia de surpresas. Então, da próxima vez que você ouvir o canto de um passarinho ou ver uma ave voando livremente, lembre-se, essas belezas aladas têm muito mais para mostrar do que a gente imagina. E aí, gostaram de conhecer as curiosidades do mundo das aves? Então, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like esperto e compartilha com a galera que também é apaixonada pelo mundo animal. Até a próxima!